Muito bem, na unidade de aprendizagem 19, nós vamos debater, então, refletir brevemente sobre a educação diante das desigualdades. Se na unidade anterior nós falamos de educação diante das diferenças, agora nós partimos para o elemento da desigualdade, que muitas vezes ele se acentua justamente pela sociedade não conseguir tratar de maneira adequada as diferenças. Então vejam só, ao longo da história da humanidade, a sociologia ela vai retratar basicamente três grandes formas de estratificação social que geram desigualdade ou que geraram desigualdade. Podemos mencionar aqui o sistema de castas, amplamente utilizado na Índia, né? Hoje proibido por lei federal, né? A utilização da divisão social por castas, mas as comunidades mais tradicionais do interior da Índia ainda fazem uso, né? Existem muitos resquícios, né, da sociedade de castas da Índia, né? E ela tinha como parâmetro definidor basicamente o elemento religioso, né? O destino das pessoas, da reencarnação de sua alma, das vidas anteriores, iria definir o extrato social que essa pessoa iria ocupar. Depois, mais adiante, nós temos aqui também os estamentos, né? Lá do período medieval, do período feudal, nós temos os estamentos com sua composição de nobreza e vassalagem, né? Aqui uma concepção também religiosa de poder político que vai acabar definindo o lugar de cada pessoa. Porém, se no sistema de castas não existe possibilidade do indivíduo mudar, ascender socialmente, ir para uma casta superior, no processo dos estamentos existe essa possibilidade a partir da compra de títulos de honra, né? Então as pessoas podiam ascender, mudar de classe ou de extrato social em que se encontravam. E depois, com o advento do capitalismo, então nós temos o sistema de classe social, que hoje é amplamente utilizado e divulgado, né? O sistema de classe social que se dá a partir de uma perspectiva econômica, né? O elemento econômico é o definidor da classe, do extrato social que o indivíduo ele vai ocupar na sociedade. E como podemos perceber, o capitalismo ele se nutre, ele se fortalece justamente a partir dessa divisão ou da existência desse elemento de desigualdade, ou seja, eu vou ter as chamadas pirâmides social, né? Um grupo pequeno de pessoas ocupando o topo da pirâmide, concentrando muito capital, e uma base da pirâmide mais alargada representando o maior número da população tendo menos condição de capital ou menos acúmulo de capital. Muito bem, então quando nós falamos em classe social, nós vamos estar necessariamente tomando aqui o conceito de desigualdade que vai gerar, de alguma maneira ou de muitas maneiras, a exclusão social. Você vai ter uma parcela grande de pessoas que vão estar excluídas socialmente, excluídas inclusive da participação da sua condição de cidadania. No ambiente escolar, nós vamos ter muitas pessoas excluídas ou que têm um acesso restrito à sua perspectiva de cidadania. Então, o que a escola, num primeiro momento, o que a educação ela precisa fazer num primeiro momento? Abordar essa temática, refletir sobre essa temática, contextualizar o aluno dentro dessa temática. O aluno que vivencia disso não pode ser privado da discussão acerca da situação que faz ele viver aquela condição de exclusão social. Por que tudo aquilo acontece? Qual que é a lógica que está por trás de tudo aquilo que está acontecendo? Porque vejam só, existe um mecanismo muito perverso por trás de tudo isso. Porque eu vou ter o jovem numa condição de pobreza, numa condição de desigualdade social, né? Está desprestigiado da questão econômica, então ele vai buscar no mercado de trabalho, ele vai buscar um trabalho, ele vai buscar um emprego para poder fazer frente à falta de recursos econômicos dele. Esse jovem, ele está em idade escolar, ele está em idade de frequentar o ensino básico, mas ele precisa fazer a opção pelo trabalho. E o trabalho, ele vai acabar impedindo que esse aluno consiga
apropriar-se adequadamente de todo aquele, de todos aqueles elementos que podem contribuir para a formação dele e que são disponibilizados pelo processo de ensino. Então ele vai trabalhar durante o dia, ele vai estudar durante a noite, mas ele não vai conseguir absorver, ele não vai conseguir fazer o aproveitamento adequado daquele conteúdo, né, daquela matéria que vai ser passada para ele, porque ele ocupa boa parte do dia dele, ou a maior parte do dia dele, dedicado ao trabalho. E ele precisa fazer o descanso corporal, ele precisa dedicar-se ao seu lazer também. Então, essa busca pelo trabalho acaba mantendo esse indivíduo excluído socialmente, porque ele percebe que ele vai ter poucas condições, na verdade, de ascender socialmente. Ele vai ter pouca porque ele vai comprometer a sua formação intelectual, a sua formação cognitiva vai ser comprometida, a sua formação crítica passa a ser comprometida também. Então é uma engrenagem, tá, que é difícil de ser rompida. Tá? Então, o que é a educação? Ela, ao problematizar isso, ela tem que propor, tá, formas ou pensar maneiras de se discutir o elemento da desigualdade e trazer essa perspectiva da desigualdade para o debate em sala de aula, que muitas vezes é da vivência da maior parte dos nossos alunos, principalmente se tratando de escola pública. Reverter essa situação, existe uma perspectiva de reverter essa situação? Sim. O elemento que possibilita isso é o elemento político, ou seja, as desigualdades, existe uma perspectiva de reverter isso se houver um envolvimento político, ou se houver uma perspectiva de que aquele jovem, no futuro, ele consiga se envolver politicamente para conseguir mudar essa situação. E quando eu falo em envolvimento político, eu não estou dizendo necessariamente em concorrer a cargos eletivos. Não, envolvimento político é envolver-se socialmente para discutir políticas públicas, por exemplo, que deem conta de mudar esse panorama. Mas eu preciso de um grupo consistente de pessoas que façam isso, né? Dificilmente ações individualizadas, né, localizadas, elas vão conseguir dar conta de mudar um contexto como esse que nós percebemos na nossa realidade. Então, a formação, a politização no sentido de formar sujeitos, cidadãos conscientes da situação em que eles estão inseridos, conscientes da problemática e de tudo aquilo que envolve a desigualdade. Esse envolvimento político vai permitir que se formem pessoas ou que se capacite pessoas capazes de pensar políticas públicas para a mudança desse sistema. Somente políticas públicas vão poder dar conta de mudar essa situação, de diminuir esse grau de desigualdade que é perverso e que exclui tantas pessoas, inclusive daquilo que parece ser o mínimo, né, da condição humana, que é a vivência de sua cidadania. Ok? Voltaremos no nosso próximo encontro para a nossa aula final da disciplina. Ok? Um grande abraço a todos. Ficamos bem. Até o próximo encontro.